Olá, 40 a mais, professor Rui, tudo bem? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem dos seus medos. É a origem dos seus medos. Mas antes, esse barulhinho aí é o barulhinho da chuva, tá bom? Não tem como tirar. Mas vamos lá. Vamos começar o vídeo com uma frase de sabedoria. As lágrimas mais amargas, vertidas sobre túmulos, estão palavras não ditas e projetos não realizados. Veja. Diga para a pessoa que você a ama antes que você ou ela morram, porque o dia que um de vocês morrerem, você vai se arrepender e não dizer te amo. Ou sabe aquele projeto engavetado? Faça-o esse ano, antes que você parta daqui e não dê para fazer mais. Lá no cemitério está cheio de projetos engavetados ali, né? Cheio de projetos. Uma pena, né, gente? Mas vamos lá. Não deixe o medo te parar. Prossiga com sabedoria. Veja, o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. E só existe duas emoções: o medo e o amor. E os outros, professor? Como alegria, tristeza. Olha, os outros são sentimentos. Então, o medo e o amor são emoções. E os outros, derivados, são sentimentos. O amor e o sentimento, alegria, gentileza. E o medo, sentimento, tristeza, inveja. Lembrando que quando se trata de emoções, nós estamos falando de processos químicos. Toda aula eu falo sobre processos químicos que acontecem no nosso organismo. O amor é a ausência do medo. E o medo, a ausência do amor. Então vamos lá, qual é a origem do medo, né? Aonde se originou os nossos medos? O medo se originou lá na nossa infância. Quando nós éramos pequenos. Por que lá, professor? Porque lá nós éramos crianças, nós não tínhamos defesa, nós não sabíamos como se defender. Então situações aconteceram que nos deixaram com traumas, que nos deixaram com medo, e nós simplesmente guardamos em nosso inconsciente. Nós não tínhamos como rebater, nós não tínhamos nem emocional, nós éramos crianças. Por exemplo, aquele pai que te chamava de burro, dizia que você era preguiçosa ou preguiçoso. Às vezes você era criança, não tinha como se defender, mas você foi guardando aquilo. Aquele acidente que você viu quando você era criança, você não tinha como emocional, você viu aquele acidente, você guardou para dentro de si. E aonde está o medo? O medo se origina lá na infância. E onde ele fica? Na sua mente. Todos os problemas que nós temos são internos, são problemas mentais. Todos. E o medo é um dos nossos maiores inimigos. Já dizia um provérbio, né, árabe, que se você confrontou e venceu, né, todos os seus inimigos internos, nada externo vai te ferir. Presta bem atenção nisso. Agora, todos os medos que nós temos são prejudiciais? De forma alguma. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Mas tudo bem, isso não me prejudica em nada. Eu jamais vou pular de paraquedas, eu jamais vou pular de uma ponte
bang jump, né? Eu jamais vou fazer isso. Então, se eu passar por essa vida e nunca pular de paraquedas, para mim... Então, esse medo que eu tenho de altura, eu, Rui, tenho, não me prejudica em nada. Os medos que você precisa confrontar são aqueles que te prejudicam, que você precisa. Por exemplo, você precisa e gosta de dirigir, mas você tem medo. Isso te atrapalha a viver. Então você precisa confrontar esse medo. Porque você viu aquele acidente quando você era criança. Ou tem gente que tem medo de casar. Porque viu o papai maltratando a mamãe, até batendo na mamãe. Você pegou um trauma de casamento quando você era criança, que hoje você não quer ouvir falar de casamento. Você até queria casar, você tem desejo de encontrar uma pessoa, mas os traumas foram tão grandes da sua vida quando você era criança, que você traz hoje. Você até queria, mas você é infeliz porque você não consegue se livrar desse trauma. Você entendeu? Então são esses medos que te impedem de prosseguir, esses que têm que ser confrontados. Como diz Salomão, o inimigo não confrontado tende a crescer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Veja, tudo aquilo que você dá atenção se torna o seu mestre. Tudo que você dá atenção. Então, você dá muita atenção, você que teve aquele trauma de carro, você de acidente de carro, você não consegue dirigir, você dá muita atenção nisso. Aquilo se torna o teu mestre, te escraviza, porque você quer dirigir, mas não consegue. Porque alguém te chamou de burro, alguém disse quando você era criança, você viu aquele acidente de carro, você viu seu pai batendo na sua mãe, você quer casar, mas você tem medo, você não gosta de homem, você ouviu sua mãe falando que homem não presta. Veja, lembra do celular quando você vai tirar uma foto? Tudo que você dá o seu foco, o objeto tende a crescer. Tudo que você dá o seu foco tende a crescer. Ser vítima é uma fatalidade. Agora, ser vitimista é uma imbecilidade. Nós vamos aprender que quando nós damos foco aos nossos medos, eles tendem a crescer. Veja, eu vou ler alguns... Eu não posso deixar de ler alguns versículos bíblicos aqui. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. Preste atenção. Porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Quando você foca e pensa naquilo toda hora do seu medo, os seus pensamentos cotidianamente viram, sabe o que? Uma anteninha e capta aquilo. E mais cedo ou mais tarde aquilo vai aparecer na sua vida. Porque você deu foco. Muito pensamento e medo produz o produto do medo. O pensamento excessivo daquele medo é uma antena. E de alguma forma ela vai vibrar e vai puxar aquele medo para a sua vida. Eu vou fazer o segundo vídeo, parte 2 agora, tá bom? Um grande abraço, professor Rui, 40+, professor Rui.